Eu vim reclamar, vejam só, de pessoas que reclamam. KKK, KKK. Oi, amigas, tudo bom? Eu sou o Nino e você está no Nananina Não. Não repara no barulho, porque pra quem não sabe, e aí você não deve saber, porque, enfim, ninguém presta atenção nas coisas que eu falo, já reclamando, mas você não deve saber. Porém, eu me mudei pra um lugar que tem aqui carro passando 24 horas por dia e até agora eu não achei um jeito barato e efetivo de barrar esse som. Tá tudo fechado, então já dá uma ajudada, tem cortina, enfim, eu já fiz tudo que eu podia. Mas não foi o suficiente. Então, se você sabe de algum jeito de diminuir barulhos de fora e que não custe tão caro, me conta, tá? Comente. O espaço de comentários está aqui para isso. E o Nananina não, caso você não saiba, é esse espaço, menina, que eu criei só para reclamar. Desde que eu perdi o Twitter, porque depois que o Elon Musk, né, fez tudo que ele fez e caiu e voltou e não sei o que, eu falei, quer saber? Chega de Twitter na minha vida. Fui pro Blue Sky, mas o Blue Sky eu não uso, então o meu espaço para reclamar é esse aqui. E já tem aí alguns outros episódios e funciona meio que um podcast. Então, se você quiser ir fazer suas coisas, viver tua vida e não sei o que, deixa o áudio aí rolando. E aí depois você volta pra conversar aqui comigo, comentar qualquer coisa. Eu vou tentar não editar, porque, tipo assim, a vida adulta tem exigido tanto de mim que eu não consigo mais produzir nada, não consigo mais gravar nada. Se eu tiver que editar isso daqui, não vai ser postado. Que nem o vlog da mudança, que eu gravei tudo e até agora eu não editei, não postei, mas vai sair, tá? Eu prometo que vai sair. Não que alguém esteja esperando, não que alguém esteja contando com isso, mas é uma questão de honra. Eu gravei tudo, por que não saiu ainda? Por falta de vergonha na minha cara. E por um pouco de preguiça também. Mas assim, menina, já reclamei bastante, Hoje eu vim falar de quê? Eu vim reclamar, vejam só, de pessoas que reclamam. KKK, KKK, risos. Gente, mas assim, hipocrisia? Talvez um pouco de hipocrisia da minha parte, porque eu sou uma pessoa que reclama muito. Eu reclamo o tempo todo, de qualquer coisa, de tudo, sabe? Das menores coisinhas possíveis eu tô reclamando, né? Deu pra ver nesses últimos minutos aí desse vídeo. Se você olhar os outros vídeos também desse canal, é só reclamação, é só eu enchendo o saco de quem tá aí do outro lado sobre coisas que me incomodam. E geralmente tudo me incomoda, que nem esse filho da mãe que acabou de passar aqui, ó, estragou meu áudio, sabe? É cansativo. É cansativo ser alguém que é incomodado por tudo. E eu até entendo as pessoas que reclamam, porque, como eu disse, eu sou uma pessoa que reclama de quase tudo. Só que, gente, conforme o tempo vai passando, conforme a vida adulta vai batendo na nossa porta, mais a gente vai percebendo que é muito cansativo viver. É muito cansativo viver, principalmente quem mora sozinho, que é o meu caso, né? Que tem que trabalhar, fazer tudo, não sei o que, cuidar de si sozinho, sabe? Sem apoio, sem nada. É muito cansativo. É muito cansativo você ser um adulto funcional, e isso, inclusive, é um tema para um outro episódio. Não vou estender muito esse assunto aqui. Mas esse fato de tudo te cansar faz com que tudo seja motivo para reclamar também. Então, ai, tem que acordar cedo. Isso é um motivo para reclamar. E eu reclamo muito, eu odeio acordar cedo. Odeio acordar cedo. Ai, tem que ir trabalhar. Sim, tem que ir trabalhar, porque senão você não ganha dinheiro, você não paga seus boletos. Odeio trabalhar. E eu trabalho com uma coisa que eu gosto. Eu trabalho com uma coisa que eu estudei para trabalhar com ela. E ainda assim eu odeio trabalhar. Sabe? Depois que trabalhar virou o motivo do meu sustento e não simplesmente construir uma carreira, kkk, enquanto eu morava com os meus pais ainda, eu tinha essa magia, né, da carreira, do, oh meu Deus, que incrível poder estudar algo que eu gosto, poder trabalhar com a coisa que eu gosto. Hoje em dia é o motivo do meu cansaço, sabe? É o motivo do meu transtorno. Eu não quero ter que trabalhar. Ninguém queria ter que trabalhar, eu acho, sabe? Só quem não tem que pagar a conta
acha incrível essa coisa de trabalhar e, sabe? Eu não acho. E eu sei que você que tá ouvindo aí, você também não acha tão maravilhoso assim, não. Que mais que a gente tem que fazer? Pagar boleto, se alimentar. E aí, se você quer se alimentar, ou você tem que desembolsar um dinheiro, ou você tem que cozinhar sua própria comida, sabe? E aí já me irrita também, aí eu reclamo, sabe? Mas eu vou reclamando de coisas assim, do dia a dia. Eu vou reclamando de coisas do cotidiano, né? Coisas normais. Que nem esse barulho que acabou de acontecer aqui. Tranquilo, sabe? Não é um estresse tão grande. É um estresse, assim, do dia a dia. Só que o que tem me incomodado, conforme o tempo vai passando, principalmente de 2025 para 2026, que foi uma virada que eu parei e eu pensei, cara, eu já me estressei tanto nesse último ano. Já foi um ano tão pesado, tão complicado, tão insuportável, que 2026 vai ser um ano tranquilo. Eu sei o que vai acontecer em 2026, eu não faço ideia. Eu não tenho ideia. Mas eu falei, vai ser um ano tranquilo, né? Mesmo que o mundo esteja caindo, eu vou estar tranquilo. Essa é a minha meta de 2026. Eu não sou muito mais de fazer meta, já fui. E tem até um outro episódio do Nananina Não aqui, onde eu falo que eu não vou fazer metas pro ano seguinte, porque é uma grande furada. E eu ainda continuo pensando isso. Mas, eu tenho desejos, sabe? Eu tenho desejos, mas essa foi uma meta que eu coloquei. Em 2026, eu vou me estressar o mínimo possível. Óbvio que já me estressei pra caramba. KKKKK, né? Fevereiro, que dia é hoje? Dia 15 de fevereiro. Eu já me estressei igual uma cachorra. Mas existiram situações que eu consegui deixar passar. Só que o que tem me estressado mais são as pessoas que reclamam de tudo e trazem as suas reclamações pra mim. E aí a gente entra no grande tema que eu quero trazer hoje, que são justamente essas pessoas. É um tipo de gente, assim, que tá o tempo todo reclamando de tudo. Tudo é péssimo. Coisas que nem são da alçada, como é que fala essa palavra? Não sei. Nem são da conta dessa pessoa. A pessoa tá ali, ó, matutando, sabe? Um beijo, Fabi Bang. E tipo assim, bicha, vai viver, sabe? Vai viver, minha filha. E a pessoa fica catando probleminha aqui, probleminha ali, sendo que ela já tem um monte de problema pra viver, sabe? Um monte de problema pra dar conta. E ela fica procurando coisa ali, ó, pra se estressar ainda mais. Parece que é um tesão em se estressar, um tesão em reclamar sobre coisas que a gente não tem o que fazer. E eu tenho pessoas na minha família que são muito assim. Eu ia citar o nome da pessoa, mas enfim. Eu tenho pessoas na minha família que são assim e que eu brigo, eu discuto pra eu ficar distante da pessoa e eu não ter que me estressar com isso. Porque eu sou do tipo de gente que pensa o seguinte: você quer reclamar? Você quer se estressar com tudo? Você quer, sabe, ficar imerso num monte de bosta e não conseguir pensar em nada e cabelo branco e não conseguir dormir, sabe, ansiedade, o olho vibrando e pulsando? Você quer ficar nessa? Fique. Mas me inclua fora dessa, fazendo favor. Tenha um pouco de bom senso de que nem sempre eu quero saber dos problemas, sabe? Nem sempre eu quero saber dos seus problemas. O meu ouvido, ele não é pinico. Eu não sei o seu, mas o meu ouvido, ele não é pinico. E tem dias que eu não quero saber do meu próprio problema. Entende? Tem dia que eu quero fingir que eu não tenho um monte de conta pra pagar, que não deu problema, não sei na onde lá do contrato do apartamento, sabe? Não vou contar essa história aqui, mas enfim. Às vezes eu quero fingir que eu não tenho problemas pra resolver. E esses problemas são meus e eles existem. Você acha mesmo que eu, sem querer saber dos meus próprios problemas, vou querer saber do seu? Não vou, minha querida. Eu não vou. Eu não vou. E assim, isso não quer dizer que
eu não vou ouvir os meus amigos, que eu não vou dar um ombro ali pra quem precisa, que eu não vou ter empatia, lá, 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 lá. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas existem limites, né? Eu sou uma pessoa que eu guardo muito os meus problemas pra mim, né? E eu tento ser alguém que não leva os meus problemas para os outros, no sentido de despejar esses problemas na cabeça dos outros, sabe? Porque eu sei que gera um estresse para quem tá ouvindo, porque para mim gera, né? E aí eu não sei se essas pessoas que têm esse hábito de sair jogando seus demônios nos outros o tempo todo têm essa empatia também de tipo, quando eu te ouço, eu me sinto mal, quando eu te ouço, eu me estresso, quando eu te ouço, eu fico ansioso. Porque parece que não. Parece que elas não têm essas sensações, sabe? Quando os outros levam os problemas pra eles. Eu não sei o que se passa na cabeça dessas pessoas, porque, tipo, pra mim, se você me traz problemas e eu gosto de você, eu me importo com você, nossa, eu vou ficar transtornado, eu vou ficar preocupado, eu vou ficar, tipo, tentando achar soluções pra te ajudar, eu vou entrar nessa espiral de problemas junto com você. Se eu não me importo, eu vou falar, poxa vida. E tem esses casos também, não vamos mentir. Mas, num geral, se eu paro pra ouvir o seu problema é porque eu me importo com você. Porque se eu não me importo, eu vou muito provavelmente cortar a conversa. Então, se eu tô te ouvindo e você tá me trazendo uma questão complicada que você precisa resolver, eu vou entrar nessa com você. Eu vou te ouvir, vou te escutar, vou tentar entender, vou tentar achar soluções. A gente vai tentar, sei lá, filosofar sobre esse assunto, conversar até chegar num ponto ali de uma ideia que te ajude a pensar num caminho a seguir. Eu sei lá. Eu vou tentar te ajudar de alguma forma, porque eu sou assim, me impacta, me atravessa, ó que palavreado bonito, me atravessam os problemas dos outros, quando eu gosto dessas pessoas, quando eu me importo o mínimo. E aqui eu nem tô falando de, sei lá, um amigo ou um familiar, tô falando de alguém que, sei lá, trabalha comigo, ou alguém que eu vi na rua, ou alguém que eu conheci há muito tempo. Se é uma pessoa que eu tenho o mínimo de empatia, eu vou ouvir a pessoa, sabe? E eu vou tentar ajudar. Só que eu não sei se esse povo que sai despejando os próprios problemas nas costas dos outros tem esse mesmo tipo de pensamento, essa mesma percepção. Me parece que não. Me parece que não. E aqui, eu nem tô falando que a gente não deve reclamar, tá? Como eu já falei, eu sou muito reclamão. Eu sou extremamente reclamão. E eu acho que reclamar faz parte também, sabe? Desde que a gente saiba sobre o que reclamar, né? Então, existem temas que a gente pode reclamar na vida durante o dia. Então, sei lá, vou reclamar da minha comida que tá salgada. Isso é uma reclamação nível 1. Vou reclamar de um problema que aconteceu, sei lá, com um boleto. Isso é uma reclamação já nível 2. Ah, um familiar tá internado e isso tá me gerando um transtorno emocional. Isso já é uma reclamação nível, sei lá, 4. E a gente tem níveis e níveis de reclamações que a gente vai tendo ali ao longo do dia. Eu acho que todas são válidas, mas existem momentos e existem pessoas com quem você pode reclamar, né? Como eu acabei de falar, o ouvido das pessoas não é pinico. Então, você vai chegar despejando que, sei lá, seu cachorro comeu o seu cabo do celular e você não tem dinheiro e agora o seu celular vai descarregar. Ok, a gente pode lidar com isso, é um problema meio tranquilo. Agora, você chega despejando no meu ouvido que, não sei, você não aguenta mais as decisões que você tomou para sua vida e isso tem te corroído internamente e você precisa tomar uma decisão para mudar de vida e lá, lá, lá. Eu vou fazer o quê, sabe, para te ajudar? O que você quer que eu faça? Ai, Nino, às vezes as pessoas elas só querem ser ouvidas, as pessoas elas só querem desabafar. Mas será que a gente tá podendo ouvir? Será que a gente também não queria poder desabafar? Tem vezes que eu quero desabafar.
Às vezes eu quero falar com alguém algumas coisas e eu avalio. Será que as pessoas querem saber sobre esses assuntos? Será que as pessoas precisam de fato saber sobre esses assuntos? Ou será que não é melhor guardar pra mim? Tem coisa que é melhor a gente guardar, gente. Nem tudo a gente tem que desabafar, né? Ou então a gente cria um canal no YouTube, né? E vem reclamar na internet. E tá tudo bem. Aí ouve quem quer, né? E dá play quem quer. Mas isso me deixa muito incomodado. E aí, quando eu falo isso de tipo, gente, reclama menos, gente, ignora esses problemas. Eu não tô falando que a gente tem que ser zen, Aline riscado, Aline ex-riscado, né? Olha eu trazendo temas antigos já, porque na internet é assim, passou uma semana, já é tema antigo. Mas, gente, me irritou tanto esse negócio da Aline riscado. Essa coisa dela ser zen, já mudando um pouquinho de assunto, né? Mas é a mesma coisa no fim das contas. Porque eu não acho que a gente tem que ir pra esse extremo que a Aline ex-riscado foi de eu sou zen, eu sou luz, eu sou pura, eu sou equilibrada e não sei o quê. Porque a gente sabe que é mentira. As pessoas que vivem essa coisa da iluminação e da elevação, elas acham que elas estão num lugar muito distante do resto da população, né? Elas acham que elas sabem de uma coisa que os outros não sabem. Ela mesma falava durante o BBB. Como é que ela falava? Eu estou desperta. Desperta do quê, minha filha? Acorda pra vida, sabe? As coisas acontecendo na frente dela, a realidade ali concreta na frente dela, e ela ignorando tudo porque ela achava que a intuição dela era maior do que tudo. E aí é essa coisa, né, do eu sou iluminado, eu sou da paz, eu sou zen, eu sou, sabe, namastê. E não, né, eu acho que não precisa também disso. A gente tem que reclamar um pouquinho às vezes. Eu acho que tem que ter um equilíbrio. Mas também você tem que entender que às vezes a pessoa que tá te ouvindo, ela também tá num caos tão grande, ela também tá passando por problemas tão grandes que às vezes você não sabe, né? No meu caso, por exemplo, eu não fico compartilhando os meus problemas com todo mundo. E às vezes as pessoas que estão perto de mim não sabem do problema que eu tô lidando internamente ou no off. E elas chegam jogando tudo nas minhas costas sem saber se eu tô preparado pra ouvir aquilo, sem saber se eu quero ouvir aquilo e lidar com mais uma questão no meu dia. Entende? Eu não sei se todo mundo pensa assim ou se eu que sou muito cansado, eu que tô muito exausto de tudo. Talvez seja um pouquinho das duas coisas, mas é basicamente isso, não temos uma conclusão, né? O Nananina não, pra quem não sabe, é basicamente isso, sou eu reclamando de alguma coisa que tá me incomodando e chegando a conclusão nenhuma. Mas se bem que a gente chegou numa conclusão, né? Tipo assim, saiba os seus limites, né? Saiba até onde você vai falar. Saiba os seus limites e saiba os limites das outras pessoas. Saiba até onde você vai compartilhar os seus problemas. Pergunte para a pessoa se ela quer ouvir os seus problemas antes de você despejar os seus problemas nas costas delas, certo? Então, sei lá, eu vou encontrar um amigo, a gente vai sair. Será que esse amigo ele quer ouvir os seus problemas? Será que vocês se encontraram para compartilhar problemas? Se sim, ok. Se não, pergunte, sabe? Porque às vezes o amigo ele tá vivendo um dia ruim. E aí no fim de semana ele fala, vamos se ver? Vamos ali comer um negócio, conversar, jogar a conversa fora? E aí ele quer dar risada, ele quer se divertir, ele quer abstrair desse caos que é o dia a dia dele. E aí você chega, joga um monte de merda no colo dele. E aí esse amigo sai dessa conversa pior, né? Vai chegar um dia que esse amigo ele não vai mais estar ali com você, né? Fica aí essa dica. Óbvio que se você precisa de um apoio, você precisa de, né, falar com alguém e tudo mais, os amigos estão aí pra isso, né? Tem que equilibrar e tudo mais. Mas também, gente, terapia, sabe? Faça terapia, paga pra alguém te ouvir. Às vezes é bom, né não? Eu acho que é isso, eu acho que é essa a conclusão. E, como eu falei, Nananina não, ele não tem um propósito de chegar a lugar nenhum. E um outro podcast que não tem propósito de chegar a lugar nenhum, mas é um pouquinho mais divertido, é um pouquinho mais, alegrias, é o Senhora Cast, que acabou de estrear, galera. Senhora Cast, meu podcast com Bia.
que é um podcast onde a gente fica filosofando sobre tudo e também sobre nada, sabe? E aí, por exemplo, ó, primeiro episódio, a gente falou sobre se é válido ou não abrir mão da nossa humanidade pra gente se tornar vampiro. O que você acha sobre isso? Nada, né? Ninguém nunca parou pra pensar nisso, eu acho. Pessoas normais não param pra pensar nisso. Mas lá a gente pensou, a gente discutiu e chegamos a algumas conclusões importantíssimas, tá? Outro assunto muito importante que acabou de sair também nesse sábado é o self-service. O que é o self-service? Os atos de autosserviço. Quais são os atos de autosservícios? Os atos de self-service, né? Os serviços para o seu self, você mesmo, que você tem prestado a si próprio. Quais são esses atos? A gente conversou sobre isso lá no último episódio também. E um spoiler, o terceiro episódio já tá gravado, vem aí no próximo sábado, já agora. É um episódio sobre uma música muito famosa nesse nosso Brasilzão, que é Hoje é Domingo, Pede Cachimbo. Cachimbo é de ouro, bate no touro, touro é valente. Não é nem uma música, né? É uma poesia, um poema. E a gente gravou e refletiu muito sobre esse assunto, porque, gente, vocês não imaginam o que essa música tem por trás dela, tá? E pra descobrir você vai ter que assistir, ouvir, na verdade, né? Porque é só em áudio. O podcast Senhora Cast lá no YouTube, aqui no YouTube, né? No caso, ou no Spotify também. Só jogar lá Senhora Cast que você encontra. Ok? E é isso. Eu espero que nas próximas semanas tenhamos vídeos, tá? Siga aí nas redes, @ninissimo com H no final. Mudei. Mudei, quis mudar, mudei. E, inclusive, esses dias, outra reclamação aqui. Eu sofri um ataque de robôs no Instagram. Você acredita? Sofri um ataque de robôs no Instagram. Um monte de robô começou a me seguir. Acho que uns 60 robôs. Do nada. Começaram a me seguir. Uns nomes meio... Jafta 0189. Sopene, sabe? 01554 e sem foto, ou umas fotos muito bizarras, assim, esquisita, alguns de IA, outros, enfim, fotos de pessoas reais. E aí, menina, eu fechei meu perfil, fui bloqueando e denunciando todo mundo, e aí logo em seguida veio o quê? Um anúncio do Instagram pra eu comprar aquele selinho azul. Sabe aquele selinho azul de check, de verificado? E aí eu fiquei, será que foi o Instagram que mandou esse monte de robô pra eu falar, nossa, estão tentando me derrubar aqui, hackers, preciso ficar seguro. O que eu vou fazer? Comprar o selo do Instagram que me dá segurança. Não vou, né? Não vou, nem quando era de graça eu não queria ter esse selo, porque eu acho que diz nada. Agora que é pago, qualquer um tem, você acha que eu vou ter? Ah, me respeita, né, dona... Como é que é o nome do cara do Instagram? Dona... Ah, esqueci o nome do polenguinho. O branquelo lá, rico, milionário. Mas é isso, gente. Um beijíssimo, a gente se vê na próxima. E tchau!